nós convidamos os candidatos a prefeito de Presidente Prudente para uma conversa aqui, no meio da rua, onde a vida de verdade acontece todos os dias. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Sato, candidato pelo MDB. Sato, em primeiro lugar, obrigado por aceitar nosso convite. Você tem dito muito, né, que nos últimos 8 anos você andou pela cidade toda, se reuniu com milhares de pessoas, né, mais de 1000 reuniões. Essas reclamações, esses clamores que a população faz durante esses 8 anos mudaram ou continuam sendo os mesmos de sempre, os mesmos lá de trás, de 2012? Começou com uma boa pergunta. Parabéns, Luiz. Parabéns ao Melhor de Prudente, essa revista aí que agora vai ser impressa também. Boa iniciativa, a cidade precisa disso. Quando você falou que é gravado aqui no Calçadão, entrevistado aqui, realmente é onde a vida acontece. Falando nisso, hoje nós estamos aqui quase 10 horas da noite e foi um dia extremamente puxado, porque teve sol, teve chuva, teve caminhada, teve reuniões de bairro, teve entrevista, teve gravação de programa de TV, enfim, um dia completo de campanha e encerrando em grande estilo com a entrevista para o Melhor de Prudente. 8 anos de caminhada, Luiz. Eu já fiz mais de 1000 reuniões, eu já conversei pessoalmente, olhando no olho, igual estou com você aqui, pelo menos por 5 minutos, com 30 mil prudentinos. Então, quando você faz centenas, milhares de vezes a mesma coisa, você fica bom. Porque é igual o treino, é igual o esporte. Você faz isso e você vai pegando a essência da cidade. E a sua pergunta vem bem de frente com isso. O que mudou nesses 8 anos que eu iniciei esse debate com a população e essa conversa olho no olho? Algumas coisas não mudam. O prudentino quer uma cidade bem cuidada, limpa, organizada, com zeladoria, com manutenção. O prudentino não tolera lixo jogado na rua, em vias públicas, lâmpada do poste queimada, árvores sem podar. E isso a gente não tolera e com razão. A gente quer uma cidade limpa e bem cuidada. Então, a zeladoria e a manutenção é uma questão de excelência na cidade. As pessoas exigem isso. Com relação ao desemprego, a falta de oportunidades no mercado de trabalho, essa eleição está muito diferente. Talvez seja o pedido número 1, esse clamor popular pela falta de oportunidade no mercado de trabalho. Isso me preocupa muito, junto com o transporte coletivo. Tá terrível. Todos os bairros que eu vou, a reclamação é a mesma. Sato, você tem 40 anos de idade, minha idade, né? 1980. É... Eu sou de fevereiro. Outubro, eu fiz 40 agora. Oh, legal. Tem 2 semanas. Hoje você se diz preparado, né? Aos 40 anos, você já foi candidato em 2012 com 32, em 2016 com 36. O que mudou também no Fábio Sato nesses últimos 8 anos? Poxa, que legal. É bom fazer uma análise da nossa vida pessoal, particular também, e da nossa evolução como ser humano. De 32 anos para 36, teve uma evolução natural. Eu falo que eu lembro que eu tinha muito mais coragem do que uma visão macro da coisa. Com 32 anos de idade, eu saí prefeito numa situação que eu não tinha talvez um grupo ainda de pessoas estabelecidas, até porque eu quero aproveitar essa oportunidade e explicar o que aconteceu. Em 2012, quando eu saí para prefeito a primeira vez, eu era candidato a vereador. No meio da eleição, nós teve uma necessidade, porque o candidato a prefeito da época, ele não teve legenda pelo partido dele. E ele foi tirado porque ele estava mal nas pesquisas. E apontaram para mim e falaram: Sato, você vai cobrir o lugar dele. Beleza. Aí eu entrei na campanha para vereador e acabei virando candidato a prefeito. E logo de cara eu tive 27 mil votos. Aí em 2016, com 36 anos, mais maduro, mais experiente, faltou 1% para eu ser prefeito. Agora, o que mudou dentro de mim, de 36 anos para 40, foi uma mudança muito, muito brusca. É impressionante essa reflexão interna que eu faço para entender como que eu amadureci nesses 4 anos. Eu não sei se aconteceu com você também, que tem a mesma idade, mas aos 40 anos eu me sinto pleno. Por quê? Eu tenho energia, disposição, muita saúde, vitalidade, e ao mesmo tempo você já tem
uma certa vivência de vida e uma sabedoria, no meu caso, por ter feito mais de 1000 reuniões em casas de famílias prudentinas. Então, dessa vez eu estou completo e pronto para ser prefeito em Prudente. Sato, a questão emprego sempre foi, né, acho que não só em Prudente, mas em muitos lugares do Brasil, que preocupa muito. Em Prudente a gente sempre vê candidato falando que vai fazer uma mágica, que vai trazer indústria para Prudente. Prudente não tem logística, não tem matéria-prima, não tem mão de obra especializada para a indústria. Como resolver a questão emprego sem mentir que vão ter grandes indústrias aqui? Perfeito, eu também falo a mesma coisa. Aqui não vai vir a fábrica da Toyota, aqui não vai vir a fábrica da Unilever, justamente porque nós não temos esse DNA. Não é para isso a região. Porém, eu vou respeitar muito o melhor de Prudente, vou respeitar o eleitor que está ouvindo. Eu não vou falar mal de ninguém aqui, até porque não seria de bom tom numa campanha com 12 candidatos a ataques pessoais. Então fiquem tranquilos, o que eu falar aqui vai ser apenas uma leitura política do meu ponto de vista. O que aconteceu com Prudente hoje para ter essa escassez de emprego? Vamos entender a história recente e por que Prudente não tem hoje grandes oportunidades, opções de trabalho aqui em escala industrial como deveria ter. A SEDEP, Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Prudente, na gestão anterior, nos 8 anos da gestão anterior, ela não foi tratada como política pública prioritária. Ela foi usada, inclusive, como moeda de troca política. Eu tenho que comprovar isso. Não vou citar nomes nem ofender ninguém, fiquem tranquilos. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na gestão anterior, estava com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Só que ele não tinha a secretaria toda. Tinha o secretário indicado pelo deputado, que hoje também é candidato, mas a secretaria não era dele inteira. Então, a SEDEP ficou dividida. Então, nós não tivemos uma prioridade no pensamento enquanto Prefeitura de Prudente, enquanto desenvolvimento econômico, para pensar em como a gente pode trazer empresas que tenham características para Presidente Prudente. Esse é o X da questão. A SEDEP, que é o desenvolvimento econômico na gestão Fábio Sato, ela vai ter prioridade para a gente ter um grupo de trabalho permanente para ver qual é a necessidade e o que nós temos que fazer para atrair e para manter esse empresário. E não está difícil de você saber os motivos disso. Regente Feijó conseguiu levar empresas prudentinas para lá, fazendo o quê? Primeiro, conversando, diálogo. O que você precisa, empresário? Em Prudente você não tem? Venha para a Regente, que aqui a gente oferece para você. Presidente Prudente precisa fazer a mesma coisa, só que em escala muito maior. Nós temos que percorrer o estado de São Paulo, percorrer o Brasil e falar: você empresário, você gerador de emprego, é bem-vindo em Presidente Prudente. O que você precisa para abrir vagas de trabalho aqui? Começa com a boa vontade da Prefeitura. Sato, existe em coisas simples uma burocracia absurda em Prudente, né? Sem entrar na polêmica, mas a gente está aqui no calçadão, a gente está exatamente em cima de uma faixa, né, que é usada para acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Para você fazer qualquer imóvel, para você abrir uma nova empresa em Prudente, você é obrigado a ter essa faixa na frente. Para você abrir uma loja de roupa, você é obrigado a ter um banheiro de acessibilidade. Mas provavelmente você nunca usou um banheiro da loja de roupa na sua vida. Ninguém usa, né? Se fosse num restaurante, na farmácia, né? Mas são coisas que são obrigatórias ter. Se você está, a gente tem um escritório aqui do outro lado da rua, é um prédio, né? Não dá para ter acessibilidade, mas você tem que pagar R$500 para o engenheiro fazer uma carta dizendo que não tem acessibilidade. Como diminuir toda essa burocracia para facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa? Perfeita colocação, eu acho que essa é a leitura de todo prudentino que trabalha, que mora em Prudente. Você sente que a cidade, ela trava em muitos lugares, em muitos fatores, e a burocracia da própria máquina pública da prefeitura é terrível. Faça uma reflexão, você que está nos assistindo aí. Entra na prefeitura, sobe a rampa ali e busque algum serviço público. Você, ao entrar, você já não sabe para onde vai, porque você o prédio da prefeitura de Prudente não é receptivo. E isso se estende a tudo isso que você citou, e eu concordo plenamente. A cidade de Prudente, ela amarra, ela segura, ela tem uma burocracia às vezes. E nós temos que facilitar isso. E eu brinco dizendo com uma frase que explica isso. É uma brincadeira, mas é sério. Presidente Prudente é um elefante amarrado com barbante. O barbante são essas velhas
práticas, esses velhos pensamentos que não levam a lugar nenhum. Prudente está pronta para crescer, para desenvolver, para dar um salto, mas precisa trocar o chip. Trocar o chip não, porque trocar o chip você aproveita o mesmo aparelho. É virar a chave, é mudar a plataforma de trabalho. Só para esclarecer, eu não sou contra, né, nenhum benefício para a pessoa com deficiência, né, mas essa faixa, se você tem uma calçada 5 metros de faixa, na outra calçada não tem, né? Deficiente visual não usa, né, nem aquilo calçadão. Você vê o deficiente visual passar no meio, mas é muito raro, né, usar a lateral. Só para deixar claro também, acho que a questão não é nem a acessibilidade, isso aí eu acho que tem que ter para facilitar a vida, mas esse não é o problema é justamente o pensamento arcaico do poder público imprudente em exigir coisas absurdas. Eu já escutei arquitetos, engenheiros, pessoas que trabalham com liberação para fazer o alvará de liberação. Eu já escutei arquiteto, engenheiro falando assim: eu deixo um erro grotesco quando a prefeitura for fazer a vistoria, porque se eu deixar tudo perfeito, eles vão encontrar um erro, porque eles não admitem ir no lugar fazer uma vistoria e não achar defeito. Então, olha o pensamento, olha onde nós estamos em pleno século XXI, em 2020. Vamos continuar na burocracia, em outro setor que gera muito emprego, que você foi empresário do setor, né, atuou diretamente no setor, que é o setor de eventos. Para a gente fazer, por exemplo, uma peça de teatro lá no Teatro do Matarazzo, você vai até lá, você tem uma taxa mínima de aproximadamente R$ 1.500. Se você tiver 0 de bilheteria, você paga uns R$ 1.500. Se você tiver R$ 20 mil de bilheteria, você tem que pagar 10% do valor do local do teatro, que é público. Então, você já pagou 1.500, você tem que pagar mais 500. Se você trouxer um artista de um grande nome, cobrar R$ 100 do ingresso, lotar o teatro, 500 pessoas, R$ 50 mil de faturamento, você tem que pagar R$ 3.500 a mais para a prefeitura. E aí existe uma outra regra lá que é o seguinte: você vai fazer uma peça lá, você é obrigado a dar 40 ingressos nas filas da frente para a Secretaria Municipal de Cultura, né? Que aí a Secretaria vai decidir quem é que vai assistir o espetáculo de graça, você já está pagando o teatro. Como eliminar isso tudo, Sato? Do setor de eventos, isso vale para show também. Criaram tanta regra para fazer show imprudente, não tem mais show. Eu já sofri com isso, inclusive, como organizador de eventos, que eu trabalhei nessa área também. E tudo isso nós sabemos que só com a mudança efetiva das pessoas que comandam a Prefeitura de Prudente, nós vamos conseguir. Não é uma crítica direcionada a ninguém, mas a Prefeitura de Prudente, ela está nas mãos dos mesmos há mais de 30 anos. Eu volto a dizer, Prudente é um elefante amarrado com barbante, pronto para crescer, pronto para soltar e se libertar disso. Nós temos que revisar, nós temos que sentar com a classe produtiva, pessoas que fazem eventos, porque evento é economia criativa, evento gera emprego, renda de maneira muito rápida, muito rápida. Nós temos que sentar com esse setor, mas com todos os outros, de todas as áreas econômicas da cidade, e fazer a pergunta que não é feito. Eu fui empresário aqui da noite mais de 6 anos. Nunca alguém da prefeitura chegou e falou assim: Sato, o que nós podemos fazer para melhorar, para aumentar, para fomentar mais o seu ramo de atividade? Não teve isso. Então, a Prefeitura de Prudente precisa entender que quem aquece a economia, quem gera emprego, é justamente esse setor, junto com o setor de comércio, o prestador de serviço e o industrial. Então, tudo isso faz parte da cadeia produtiva e isso que gera emprego na cidade. Prudente poderia ser muito bem terra de eventos e fazer mais festas, mais eventos, mais shows. Quer ver um exemplo? Recinto de exposições. Recinto de exposições Jacob Tozello. Eu estava no dia que o governador, na época, o Geraldo Alckmin, passou para o município de Prudente o recinto de exposições. Foi no Teatro Matarazzo, inclusive, em 2010. Acho que é 2010. Ou 2011, alguma coisa assim. Assinou o documento, agora o recinto é de Prudente por 30 anos. Por 30 anos vira 60, depois isso é renovado, não tem problema. Já faz 10 anos isso. O que foi feito no recinto de exposições em 10 anos? Nada. Está do mesmo jeito. Lá tem 20 alqueires, aquele espaço. Ali, na gestão Fábio Sato, vai se chamar Parque dos Eventos. Parque dos Eventos. Vamos ter lá
uma pista multiuso para fazer shows, para fazer... o pessoal está me cobrando muito um local em Prudente fazer manobras de moto. Olha só que interessante. Isso atrai turismo, atrai gente de fora. Esse pessoal não tem espaço para praticar. É só um pequeno exemplo, mas nós temos que virar a chavinha. Virar a chavinha é mudar a mentalidade da Prefeitura de Prudente. Bem próximo ali o recinto de exposições, faz parte do mesmo complexo. Falei a Cidade da Criança, que é muito pouco usado pelas crianças e pela população de maneira geral. Você anda quilômetros ali, você não consegue comprar um suco, né? Como é que você faz para fazer aquilo tudo ali ser mais povoado, ocupado e útil? Luiz, essa eu quero olhar bem no olho do eleitor prudentino aqui e afirmar categoricamente. A Cidade da Criança, vocês não têm ideia do que ela vai se tornar em Prudente em termos de geração de emprego e divisas para o município. É só pesquisar no Google Parque Aquático de Olímpia. O Parque de Olímpia. A Cidade da Criança tem um potencial tanto quanto de Olímpia. Aquilo lá hoje dá prejuízo para o município. Aquilo lá vai dar lucro para a cidade, vai gerar empregos e tudo ali em volta vai ser urbanizado. A cidade vai crescer muito para aquela região porque a Cidade da Criança, nós não sabemos ainda o potencial que ela tem. Aguarde que nós vamos apresentar um projeto ainda nessa campanha de total reestruturação e de política público-privada para fazer a gestão daquele espaço maravilhoso. Ali vai ser o cartão de visitas de Presidente Prudente. Vai gerar emprego, renda e riqueza para a cidade. Há alguns dias atrás, andando pelo calçadão, né, fui cobrir sua campanha, te acompanhar na visita ao comércio, e você me falou daquela questão extremamente polêmica que nós temos em Prudente, que são os terminais urbanos. Lá em 2015, fizeram um projeto, foi pago para fazer um projeto especialista em transporte, que disse que seriam necessários os terminais, ônibus articulados circulando entre os terminais, ônibus menores nos bairros, ônibus com ar-condicionado, inclusive. E aí alguém, no meio do processo, tirou os ônibus maiores, os ônibus menores, ficou o terminal. Como é que resolve isso? Luiz, eu fui em todas as audiências públicas para essa reformulação do transporte coletivo. Foi uma empresa de Caxias do Sul chamada Marquioro, nunca vou esquecer. Ele apresentou cinco listas telefônicas, mostrando a altura de uma lista telefônica, eu digo, sobre a reformulação do transporte coletivo em Prudente. Aí que eu faço a primeira observação. Será que nós tínhamos que buscar em Caxias do Sul uma empresa para fazer a reestruturação do nosso transporte coletivo, dos nossos ônibus em Prudente? Aqui nós não temos capital intelectual, nós não temos universidades capazes de fazer isso, nós não temos engenheiros, urbanistas, arquitetos que possam construir esse plano de mobilidade urbana de Prudente. Nós gastamos, se eu não me engano, mais de R$1 milhão com essa empresa para apresentar uma peça teórica, que a única coisa que foi aplicada foi aqueles 4 terminais urbanos, que virou um ponto de ônibus coberto. Aquilo não é terminal urbano. Aquilo gastou-se R$3.700.000. Rasgou aquilo lá. Não tem utilidade aquilo. Então está na hora da gente rever os conceitos. Não, gente, é um absurdo. Se você passar naquele terminal, você fala assim, meu dinheiro foi rasgado, jogado fora. E eu já falei, quem é o pai da criança? Não aparece o pai da criança. Não aparece. Porque ninguém quer assumir o erro que foi feito. Aquilo é um ponto de ônibus coberto no valor de R$3.700.000. Com mais um pouco de capital, fazia-se a nova rodoviária de Prudente, que essa sim é uma obra necessária. Falando em transporte, a gente tem pertinho da gente tem um problema chamado linha do trem, né, que você chegou em 2012 a propor VLT, né, transporte de passageiros. É possível fazer? Arranca, deixa lá para o futuro? O que a gente faz com a linha do trem? Luiz, antes de falar de VLT, eu coloco o VLT numa prateleira chamada Sonhos Futuros. Não viaja na maionese agora, não é época de falar de VLT. Aquilo lá é uma prateleira lá para um dia acontecer, se Deus quiser. Não é para agora. Vamos falar, o povo está pedindo ônibus. Primeira coisa, o povo que não tem ônibus na cidade, não está andando ônibus. Primeiro vão consertar, vão fazer arroz com feijão, depois a gente pensa na sobremesa. Agora, a linha do trem é uma questão interessante. Por quê? Primeiro, esse espaço não é da prefeitura.
A linha do trem não é da prefeitura, não é do governo do estado de São Paulo e não é da União, não é do governo brasileiro. É uma concessão que era da ALL, América Latina Logística, e de hoje é de um consórcio chamado Rumo. Então eles compram o direito, uma concessão de uso, e se eles não quiserem usar, eles não usam. Tem uma série de multas, de penalizações, só que já tentaram de todas as maneiras reativar isso, de alguma maneira fazer acontecer. Só que a empresa é uma gigante. É um grande conglomerado de pessoas poderosas. Se eles não quiserem reutilizar, eles vão literalmente sentar em cima e deixar a linha do trem parada, como está lá. Há 30 anos não passa um trem lá. Vamos às ideias agora possíveis. Olha só, além de não falar mal de nenhum governo, eu vou citar um exemplo positivo. O que foi feito ali na José Claro, recentemente. Na José Claro foi aproveitado o leito da ferrovia e foi feito a José Claro, virou uma avenida. Ótimo, muito bom, legal, valeu. Por que não fazer isso em todo o leito agora da ferrovia? Imagina criar ou um corredor de ônibus, você faz um corredor de ônibus fora, lá do recinto de exposições até o Centro Prudente. Olha que legal. Ou você faz uma faixa exclusiva para motos, para vans, para transporte, sei lá. Você cria um estudo, a faixa de ônibus me agrada mais. Porque aí você tira os ônibus das ruas e você cria uma espécie de um... É a mesma coisa do trem, só que ônibus. É você aproveitar, porque ele corta todos os bairros de Prudente praticamente a linha do trem. Todos os bairros. Então, nós temos que ter ideias criativas para utilizar os espaços públicos ou reutilizar os espaços públicos. Então, fica aí a dica. Vamos fazer um estudo e tentar aproveitar o leito da ferrovia, seja para um bulevar, seja para um corredor de ônibus, uma faixa de motos, que seja uma pista de caminhada, alguma coisa dá para ser feita ali. Que seja urbanizado, iluminado, seguro. Ali a gente tem uma série de dependentes químicos, traficantes, prostituição. Como enfrentar essa situação, que não é uma situação fácil de enfrentar? A Secretaria de Assistência Social, eu tenho falado a mesma coisa para todos os candidatos. Eu fiquei surpreso com a situação, sabe? Que é o seguinte, durante a pandemia a prefeitura abriu o parque de uso múltiplo para os moradores de rua, irem lá tomar café, tomar banho. A maioria não queria tomar banho. Chega lá, quer tomar o café, mas não quer tomar banho. Não dá para obrigar o cara a tomar banho, só toma café e toma banho, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas como enfrentar essa situação? Aqui no Calçadão, a gente nota muito a Praça 9 de Julho, né? Cada vez mais tem pessoas nessa situação de rua. Como enfrentar essa situação? Olha, Luiz, toda vez que eu vou para São Paulo, e quem conhece São Paulo hoje sabe o drama que é o centro de São Paulo. Ali na Praça da Sé, naquela região ali da 3 de dezembro, na Rua do Comércio, ali perto da Bovespa, da antiga Bovespa ali, realmente pequeno reflexo daquilo vindo para o interior, vindo para Prudente. Então, esses espaços que são ocupados por pessoas em situação de rua, ainda em Prudente, como não tem uma escala igual São Paulo, dá para a gente olhar com carinho. Algumas ações têm que ser feitas, mas igual você disse, é uma questão delicada, porque nós estamos tratando de vidas humanas e você não consegue obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer. É muito difícil. Agora, Prudente tem mais de 700 igrejas cristãs. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho, entre prefeitura, entre igrejas, entre assistência social. Eu acredito que a gente possa fazer um trabalho unificado, mas que tem que ter muita vontade política e a iniciativa da sociedade também em participar disso. Nós não conseguimos, o poder público não é capaz de resolver isso sozinho, porque o trabalho de transformação dessas pessoas em sair das ruas e voltar a ter uma vida digna passa pelo poder público, mas passa também pela sociedade. É uma questão também de saúde, né? As pessoas estão doentes pela droga, pelo alcoolismo. E falando em saúde, né? O que melhorar na saúde de Prudente, que recentemente você chegou, inclusive, a elogiar, né? Falou que não é das piores, tem muitas qualidades no atendimento, no esforço dos profissionais. Como fazer essa melhoria para que a saúde possa ser cada vez melhor? Perfeito. Que você fez essa pergunta, que eu vou conseguir esclarecer algumas coisas aqui. A entrevista que eu dei, que eu falei que é saúde pública em Prudente, é no quesito espaços e equipamentos públicos. Nós temos
prédios em número razoável. O que está faltando é a gestão desse prédio ser online, otimizada, digital e interligada. Quando eu falei que é boa a estrutura, é na quantidade de prédios. Nós temos em quantidade razoável, claro que dá para aumentar, mas é muito mais inteligente hoje, em vez de falar em construir novos espaços, é fazer uma reformulação na estratégia da saúde da família. Eu vou dar uma informação aqui que pouca gente sabe. Uma equipe de estratégia da saúde da família, ela é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente de saúde, enfim, uma equipe multidisciplinar da saúde. Essa equipe, hoje nós temos 24 em Prudente. Nós temos potencial, pelo número de habitantes, para ter mais 38 equipes. E o mais legal disso, essa equipe, 80% das verbas para esse pessoal é do governo federal, Ministério da Saúde. A prefeitura entra com 20%. Então é muito mais inteligente você trabalhar com recursos federais e você diminuir o custo da prefeitura do que construir uma nova UBS, por exemplo, que 100% do custo é da prefeitura. E ela vai sempre alegar que não tem mais dinheiro. E realmente chega uma hora que não tem mais dinheiro, porque gestão pública é trabalhar com escassez de recursos. Então, se nós temos a opção de contratar mais 38 equipes de estratégia da saúde da família que vai até a casa das pessoas, sendo 80% com dinheiro de Brasília, por que não fazemos? É só ir lá buscar, dá para fazer. Essa é a nossa plataforma da saúde. Reequipar os equipamentos que já existem, criando um software de gestão, que nós já temos alguns no mercado disponíveis para fazer essa gestão online e moderna com um software de gestão, e o aumento para 64 no total equipes da saúde da família. Sato, a gente está quase terminando aqui. Na questão da educação, são quase 20 mil estudantes na rede municipal. É muita gente, são crianças aí, né, entre educação infantil e ensino fundamental. Como oferecer mais qualidade para esses 20 mil alunos? A educação infantil, somos responsáveis pelo ensino fundamental. Isso é muito satisfatório pensar em educação municipal, porque se você fizer um tripé entre prefeitura e servidores unidos num pensamento, colocar essas crianças dentro de um programa educacional moderno de qualidade, junto com os pais dessas crianças, está feito. Prudente é do tamanho ideal para a gente implantar essas políticas modelo. Então precisa, na SEDUC ela é muito particular. A SEDUC ela precisa estar com os servidores conectados com o pensamento da prefeitura, alinhado com um programa educacional moderno e dinâmico, onde as crianças tenham vontade de ir para a escola, onde elas queiram participar com aulas externas também, com atividades socioculturais integradas e, principalmente, colocar os pais também nesse processo, interligar tudo isso. Era assim antigamente, por isso que nós tínhamos uma educação pública de qualidade antes. É só voltar na história e fazer a lição de casa. Sato, há exatos 8 anos, quando você começou a sua caminhada, né, política, nós começamos a nossa caminhada de mostrar o que a gente acredita que dá certo na cidade, né, em todos os bairros, nos distritos, né, onde muita gente Prudente jamais chegou, que é Miliópolis, por exemplo, então muita gente nem sabe que existe. E a gente tenta, no dia a dia, mostrar as qualidades de Prudente em todos os bairros. Isso é o que a gente chama de o melhor de Prudente. Na sua opinião, o que é que existe de melhor na cidade? Né? Você falou muito de problemas, a gente está discutindo os problemas, mas o que é, na sua opinião, o melhor de Prudente? Prudente é uma cidade boa para viver, boa para morar. Isso basta. Nós temos qualidade de vida. É muito bom morar em Prudente, é muito bom viver em Prudente. Parece slogan político, mas não é. É realmente aqui a gente se sente em casa. Aqui a gente sabe quem é quem, aonde a gente pode andar, aonde é legal, aonde é saudável. Prudente é o nosso porto seguro. Quem é de Prudente, independente se nasceu aqui não, quem vive aqui e se sente bem aqui, sabe que o melhor de Prudente é isso. É simplesmente o bem-estar de se sentir bem aqui na cidade. E Prudente tem uma qualidade de vida fora do normal. Aqui é show. Nota 10 não, nota 15 aqui. Sato, pra gente concluir, você tem um tempinho aí para dizer por que votar no dia 15, no 15 do Fábio Sato.
Dia 15, vote 15, gente. Olha, se sentir no coração que o Fábio Sato é a mudança, a renovação, eu estou pronto para exercer com muita responsabilidade esse cargo de prefeito imprudente. Se Deus me honrar com essa vitória e o povo confiar que eu sou o novo prefeito de Prudente, eis-me aqui e faça instrumento, isso que eu peço nas minhas orações. Eu quero servir a cidade, eu quero trabalhar 15 horas por dia, é o que eu já faço hoje. Eu tenho muita saúde, muita determinação. Eu quero simplesmente continuar esse clima de campanha durante o exercício do mandato. Eu finalizo aqui dizendo um recado talvez um pouco ousado e que as pessoas não estejam esperando. Mas eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, é um recado para um dos 12 candidatos em especial. E é um recado positivo, não é crítica não. Nós temos 12 candidatos a prefeito. Nós somos a mudança e a renovação. E nós precisamos de uma prefeitura jovem, dinâmica e com ideias para serem colocadas em prática. E para isso, nós precisamos de deputados estaduais nos representando. Então, deputado Ed Thomas, o Fábio Sato prefeito vai precisar do senhor no dia 16 de novembro para a gente junto construirmos um futuro melhor para a cidade. O senhor é deputado, eu espero que o senhor continue deputado para que a gente possa fazer a nova forma de fazer uma gestão com união em Presidente Prudente. Conto com o senhor deputado Ed Thomas para uma gestão na prefeitura a partir do ano que vem. Eu, prefeito, o senhor deputado e a gente trabalhando juntos. Sato, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa, que a gente possa, né, ter muitas outras. A gente está sempre à disposição durante a campanha, no eventual mandato. Sigo à disposição, eu estou todos os dias na rua. Quando você quiser conversar comigo, acena, me chama. Eu sou acessível também nas redes sociais. Eu trabalho 15 horas por dia e à noite eu respondo as mensagens em atraso. Então, eu durmo poucas horas e eu quero fazer esse mesmo ritmo durante o mandato, porque eu escolhi servir Prudente, eu escolhi me dedicar nos próximos anos à minha cidade que eu nasci e cresci, que eu amo, que é Presidente Prudente. É isso aí. Acompanhe com a gente a cobertura completa das eleições 2020.